Oi, gente! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneute e esse é o Feliz com a Vida. E como sempre acontece no começo de cada mês, hoje eu trouxe para vocês as inspirações do mês de março. O filme que eu decidi falar foi o vencedor do Oscar de melhor filme desse ano, Green Book. Eu confesso, não foi o filme que eu mais amei na vida, mas eu decidi falar sobre ele porque todo filme que ganha o Oscar acaba ficando em evidência, as pessoas comentam bastante e ficam muito curiosas para assistir. Então achei que valia a pena trazer as minhas impressões sobre ele aqui para vocês. Bom, esse é um filme que se passa no ano de 1962 e conta a história de um pianista negro chamado Don Shirley. Ele era um gênio musical, um cara assim super culto, erudito, falava 8 línguas, tinha PhD, enfim, o cara era excepcional. E ele decide fazer uma turnê pelo sul dos Estados Unidos, numa época da história em que a segregação racial era uma realidade aqui no país. Tanto que o nome do filme, Green Book, foi inspirado num guia de viagens que foi produzido especialmente para que os negros conseguissem viajar em segurança. Lá continham os lugares que eles poderiam se hospedar, que eles poderiam comer, lojas que eles poderiam comprar sem ser humilhados ou colocados para fora, que era o que acontecia muitas vezes nessa época quando eles visitavam lugares que eram feitos especialmente para brancos. E juro, gente, toda vez que eu assisto um filme ou eu vejo alguma coisa sobre isso, é tão surreal pra mim imaginar que isso um dia aconteceu, sabe? Enfim, para fazer essa viagem, ele precisava contratar um motorista que acompanhasse ele durante todo esse período. E a pessoa que acabou preenchendo essa vaga foi um cara aqui de Nova York, de descendência italiana, branco, super racista, preconceituoso, um pouco malandro e bem ignorante. Ou seja, né, aquela combinação que você tem certeza que não vai dar certo. Só que aí o que a história mostra é que os dois, na verdade, conseguiram construir uma amizade nesse processo. Desde que foi lançado, o filme acabou sendo parte de algumas controvérsias, entre elas a família do pianista, principalmente o irmão dele, saiu por aí falando que o filme não retratava a verdade, e outras pessoas também se incomodaram pelo fato do personagem principal acabar sendo esse homem branco, que foi interpretado pelo Viggo Mortensen. Mas assim, gente, eu entendo essas controvérsias, só que filmes baseados em histórias reais nunca retratam 100% da realidade. Muitas vezes, o diretor ou até o roteirista acaba colocando coisas ali que não são 100% verdade, mas que ajudam a reforçar algum ponto muito importante da história, principalmente quando você leva para o cinema. Sobre o fato do personagem principal acabar sendo o cara branco, embora a história era sobre esse pianista incrível e tal, eu entendi o ponto porque o aprendizado principal que você tira desse filme, ou pelo menos que eu tirei quando eu assisti, é sobre estereótipos, sobre preconceito e sobre como é que a gente acaba julgando as pessoas com base nesses estereótipos que a gente tem na nossa cabeça em relação a certos grupos de pessoas. Então, no fim das contas, esse pra mim era o ponto principal, é mostrar que estereótipos são resultado de ignorância. A gente só julga o outro quando a gente é ignorante em relação a determinado assunto. Só que a partir do momento que a gente acha que sabe, baseado num estereótipo, esse julgamento muitas vezes vai ser completamente errado. Então, quando você analisa por esse ponto, até faz sentido que o filme seja sob o olhar de quem era racista, da pessoa que precisava mudar de opinião. Porque a partir do momento que você adquire conhecimento sobre algo que você não conhece, que você não domina, você aprende e você para de julgar. E é justamente porque você consegue extrair esse aprendizado que eu acho que esse é um filme que vale muito a pena ser assistido. Estereótipos perdem seu poder quando o mundo é considerado mais complexo do que o estereótipo sugere. Quando aprendemos que os indivíduos não se encaixam em um determinado grupo, é que os estereótipos começam a desmoronar. Eu fiquei tão impactada com essa história dos estereótipos que eu quis encontrar uma frase que traduzisse um pouco desse meu sentimento. Quando o assunto é racismo, é muito fácil a gente identificar alguns estereótipos. Então, por exemplo, no filme fica muito claro que o cara branco, ele tem uma expectativa em relação a como esse negro deveria ser, baseado no que ele conhece sobre aquela cultura, ou seja, nada. O julgamento, ele é uma coisa tão presente na nossa vida desde criança que muitas vezes a gente não percebe que a gente está julgando o outro.
Toda vez que a gente julga alguém, ou uma atitude, ou uma pessoa, ou uma cultura, sem saber, sem se aprofundar naquilo, a gente está dando espaço para a ignorância tomar conta da gente e a gente deixa de aprender algo importante sobre outras pessoas. Então é fundamental que a gente tenha a humildade de admitir que a gente não sabe nada sobre ninguém. O ser humano é muito mais complexo do que a gente imagina. Quanto antes a gente entender que cada indivíduo é único, mais fácil vai ser da gente não julgar. Isso é uma coisa que eu tento praticar diariamente, porque o julgamento, gente, ele é intrínseco ao ser humano. Muitas vezes o nosso primeiro impulso é julgar, mas toda vez que isso acontece comigo, porque é claro que acontece, eu paro e eu penso, não, calma, eu não conheço a pessoa, ou eu não entendo daquilo que ela está falando, ou daquela cultura. Então, quem sou eu para julgar? Quando a gente julga, a gente se torna arrogante, é como se a gente fosse melhor do que aquela pessoa que a gente está julgando, como se a gente soubesse mais. Então, quanto antes a gente assumir que a gente não sabe nada, porque no fundo a gente não sabe mesmo, mais espaço para aprender a gente vai ter, mais a gente vai evoluir e mais feliz com a vida a gente vai ser. Gente, série, vamos lá. Eu comecei a assistir uma série esse mês que muita gente me recomendou, chamada You, na Netflix. E eu confesso que eu não consegui passar do segundo episódio. Eu não gostei. E isso tem acontecido muito com séries da Netflix. Eu acabo me irritando com o fato de que a série é feita para fazer você ficar viciado. Em várias cenas eu falava, gente, é óbvio que isso não vai acontecer, mas eles querem que você fique naquela angústia. E aí eu acabei não terminando de assistir. Mas aí, eu acabei achando um programa que eu gostei muito, na verdade, chamado Final Table, também na Netflix. E aí, né, a Netflix sendo a Netflix, o que eles fizeram? Pegaram tudo o que é mais interessante de todos os shows de culinária que tem na TV e juntaram tudo em um só. E o resultado foi muito legal. Então, como é que funciona? São, se eu não me engano, 12 duplas de participantes e são chefes muito renomados do mundo todo. O programa não vale dinheiro, é só pelo ego mesmo de ser considerado um dos chefes mais incríveis do mundo. E aí, uma das coisas que eu achei legal é que essa dupla de chefes não necessariamente se conhecia, então você acaba tendo que acompanhar a evolução do relacionamento entre essas duas pessoas, né? Como é que eles começam a trabalhar juntos e como é que isso se evolui ao longo do programa. E aí tiveram duas outras coisas que eu achei muito interessantes também. Uma é que cada episódio tem como tema um país do mundo. Então foi super legal aprender um pouquinho mais de algumas culturas, dos pratos que são característicos desses lugares. Inclusive, um dos episódios é o Brasil e o prato escolhido foi feijoada. Então eu achei legal também, sabe, a explicação que eles deram sobre aquele prato para que outras pessoas em outros lugares do mundo também aprendam sobre o nosso país. E aí, como jurados, eles trazem pessoas que são importantes desses países, né? Então, no Brasil, eles trouxeram a Alessandra Ambrosio, um crítico gastronômico super famoso, que agora eu esqueci o nome, mas eram sempre pessoas, assim, importantes daquela cultura. E muitos deles eu nunca tinha ouvido falar, porque eles são famosos só no país de origem. E aí, a parte final é julgada por um chefe muito importante desse lugar. Então, o Brasil foi representado pela Helena Rizzo, que é a chefe do Mani, que é super premiada, né? O restaurante é maravilhoso. E aí isso também deu a oportunidade de eu conhecer chefes de outros lugares do mundo, o que eu particularmente adoro. Então, para quem ama gastronomia como eu e também é viciado em programas de chefe e de culinária, eu acho que é uma boa pedida. Para finalizar, eu vou falar sobre o livro que, na verdade, é um não livro. Espera aí que eu explico. Nesse mês de fevereiro, eu li 2 livros que ainda não foram publicados e por isso eu não posso falar sobre eles para vocês. Mas calma, eu prometo que quando eles forem lançados eu vou falar dos 2 aqui, porque foram livros que eu realmente amei ter lido, que vão ser muito úteis para quem acompanha esse canal. Mas aí, como eu gosto de sempre trazer uma inspiração, eu fiquei pensando, o que eu posso falar em relação ao livro? Será que eu falo de algum livro que eu li no passado? E aí eu achei melhor falar sobre uma plataforma que eu uso para ouvir livros. E sempre que eu falo isso no Instagram, as pessoas me perguntam, querem entender um pouco mais. Achei que era uma ótima oportunidade para unir o livro e o produto desse mês. Bom, o aplicativo que eu uso para ouvir livros é o Audible, da Amazon. E eu
amo esse aplicativo. Eu já uso ele há muito tempo, acho que desde 2011, 2012. Quando eu ainda morava no Brasil, passava horas e horas no trânsito e era uma das coisas que eu mais gostava de fazer no meu carro. Naquela época, todos os títulos eram em inglês, então além de eu aprender uma coisa nova, também era uma forma de eu exercitar o meu listening em relação à língua. Como é que funciona? Você paga uma mensalidade de $14,90 por mês e isso te dá direito a um crédito, que equivale a um livro. Então, todos os meses você pode baixar um livro para ouvir no seu aplicativo. Além disso, a Audible está criando cada vez mais conteúdos originais, coisas que são produzidas especialmente para o Audible, que não necessariamente são livros, muitas vezes são programas e outras coisas. E aí, quando você faz o membership, você tem direito a 2 conteúdos desse gratuitamente por mês também. Eu sou meio viciada, eu ouço pelo menos um livro por mês e pelo que vocês perceberam nas outras inspirações eu tenho ouvido bastante biografias, que é uma coisa super gostosa de fazer. Muitos desses livros são narrados pelo próprio autor, o que faz você ter uma certa proximidade com a pessoa que escreveu. E eu descobri recentemente que eles têm investido cada vez mais em livros em português. Então, 2 dos meus livros favoritos foram traduzidos para o português e podem ser baixados no Audible, que é Comunicação Não Violenta e as 5 Linguagens do Amor. E eu também queria deixar como dica um dos meus livros favoritos em áudio, assim, da vida, que foi Comer, Rezar e Amar, da Liz Gilbert. Esse livro, assim, é fantástico em áudio, é ela mesma que narra, a voz dela é deliciosa e ela fala bem devagar, então para quem está aprendendo inglês é um excelente exercício. Bom, gente, essas foram as minhas inspirações para o mês de março. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e, como sempre, as dicas de vocês também são super bem-vindas aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora, assim a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!